Foram realizadas buscas em 71 membros do partido de Zelensky. Isso parece um prego enferrujado no qual ele está sendo jogado por seus comparsas ou talvez até mesmo por seus protetores americanos. Você vai ficar triste quando Zelensky renunciar? Essa é a nossa principal notícia. No início da hora, a mídia corporativa atacou Zelensky. Zelensky está em um estado de colapso total e absoluto e possível renúncia. Quero dizer, muitas pessoas estão supondo isso de dentro da Ucrânia. Vamos prestar atenção a todas essas reportagens vindas do Newsburg York Times e da Associated Press, que, aliás, são verdadeiros canais de propaganda. Para Zelensky, não existe órgão mais estável e confiável dentro de toda essa mídia corporativa para gastos em massa e incitação de mais guerra na Ucrânia do que o New York Times. O New York Times foi o principal instigador e vendedor da ideia de destruição da Ucrânia. Vou acrescentar meus 2 centavos. Vários conglomerados de mídia americanos e europeus, no início da guerra, faziam campanha contra acordos de paz, exigindo que a Ucrânia lutasse, lutasse e lutasse. Não importa que a Ucrânia tenha 100 milhões de habitantes a menos do que a Rússia, a Ucrânia é 10 vezes menor, complexos militar-industriais e um exército com armamentos pouco modernos. Ou seja, a luta da Ucrânia é heróica, mas sem o apoio militar de um grande país, é uma política sem sentido. E os jornalistas do Ocidente apostaram na continuação da guerra, sabendo que nenhum dos grandes países vai lutar pela Ucrânia e que ninguém pretende fornecer armamentos modernos, especialmente de longo alcance para a Ucrânia. No momento do primeiro choque, ou seja, o regime de Putin, bem, isso foi quando em 2022 eles avançaram sobre Kiev e depois fugiram de Kiev, havia uma chance de acabar com essa guerra. O mesmo New York Times, Associated Press, a mídia europeia, junto com os políticos da União Europeia e a administração Biden deram um sinal verde para Zelensky continuar, dizendo para ele continuar a guerra. E tanto Zelensky quanto os outros não tiveram coragem, ou talvez faltou inteligência, ou até mesmo consciência. Mas eles entraram em uma guerra perdida de antemão contra forças inimigas superiores, sem compromissos claros com a própria Europa e América. Compromissos de ajudar de verdade, ajudar de forma significativa. E não apenas com palavras bonitas, mas continuaram assim mesmo. Quais poderiam ser os motivos de todas essas pessoas para exigir a continuação da guerra? O que elas ganhavam com isso? Nem Rússia, nem Ucrânia, como territórios, realmente importam a eles, ao ponto de gritarem: sacrifiquem dezenas de milhares de vidas, o principal é não perder território e independência. Então, o que dizer, talvez não dos jornalistas, porque jornalistas são apenas contratados, digamos, cães raivosos, ou seja, são maus quando mandam ser maus e são bons quando mandam ser bons. Talvez sejam aqueles que pagam o salário deles, que queriam alguma coisa ou não queriam alguma coisa. Normalmente, esses se interessam pelo dinheiro, ou seja, pelo percentual do investimento e retorno. Na guerra tem muito dinheiro e é muito fácil lavá-lo. Ou seja, como fazer isso? Você encomenda, digamos, 100 tanques por um valor, digamos, de 1 bilhão? Eu não faço a menor ideia de quanto custa um tanque. Assina o recebimento de 100 tanques, depois a transferência deles para o campo de batalha e em seguida faz um documento para dar baixa nesses 100 tanques. Não tem como encontrá-los, certo? Eles foram destruídos, então foi assim que desviaram o bilhão. Frequentemente, uma parte vai para quem supostamente os fabricou, outra parte para quem os recebeu e outra parte para quem confirmou que eles foram destruídos. E o principal vai para quem organizou toda essa cadeia, convenceu todo mundo, preparou tudo e fez acontecer. E ainda anexou alguns tanques danificados iguais aos que supostamente foram fabricados e destruídos. E com 10 milhões de balas é ainda mais fácil. Então quem contou? Eram 10 milhões ou 5 milhões? Quem quer ser preso, que conte, e a diferença vai para os bolsos?
Talvez estejam até fazendo acordos com os russos para que eles também deem baixa em seus tanques na mesma batalha inexistente no Lago Chutskoye ou em alguma outra coisa inventada, será? Dois cavaleiros se encontraram, brigaram, bêbados, se separaram e fizeram disso. Quantos deram baixa? E aí, o New York Times... Bem, digamos, o CNN Guardian, outros de repente começaram a recuar ou, como dizemos aqui, fizeram um retorno. O New York Times. Neste artigo, que é muito longo, cerca de 4.000 palavras, fala sobre como Zelensky acabou sendo um vigarista. E isso não vai te surpreender. Obviamente, estamos enviando bilhões para lá. Como garantimos que nosso dinheiro será bem gasto? Bem, Zelensky deveria criar conselhos independentes para garantir que o país mais corrupto do mundo não roubasse nem lucrasse com os dólares, que deveriam proteger seus jovens da morte, mas todos os jovens deles estão mortos. Pelo acordo, Zelensky deveria formar vários grupos independentes de observadores. Para garantir que o que eu descrevi para vocês não acontecesse e que muitos outros abusos também não ocorressem, vocês provavelmente vão perceber, mas Zelensky não criou nenhuma dessas comissões. Quando eu digo... Os ucranianos estão condenados por uma geração, falo sério, e isso me entristece muito. Isso é provavelmente a coisa mais devastadora, mais triste que eu já mostrei para vocês neste programa. É a destruição completa e total dos ucranianos em idade reprodutiva, que poderiam ir e lutar. Eles não existem, simplesmente não existem. Você pode ver isso no gráfico linear da distribuição etária. O impacto da guerra na estrutura demográfica da Ucrânia. As perdas populacionais estão mostradas em cinza. Meu Deus, olhe para isso. Então, você está vendo um colapso completo, absoluto e total da juventude. Eles destruíram grandes percentuais como 1/3 ou 1/4 da população reprodutiva. Isso foi horrível, isso é maldade. Don Mladic e Donald Trump falam sobre isso de forma acertada. É isso que eu estava procurando. Olhe para isso, Deus misericordioso. Veja essa queda brusca. Deveria haver uma estrutura de árvore de Natal, porque no topo estão os idosos e na base deveriam estar todos os jovens, que são chamados a apoiar a geração mais velha quando eles partem. E veja, a forma de ampulheta demonstra a perda de mulheres e homens em plena idade reprodutiva. Isso é simplesmente devastador para qualquer população. Mas além do fato de que dezenas e centenas de milhares de jovens estão morrendo, ainda há a corrupção enlouquecedora para os americanos. Uma das coisas mais impressionantes que vi neste verão, estive com minha linda namorada Bettina em Mônaco, passeando em um dia comum. 50% dos supercarros Bugatti, Ferrari, todos esses tinham placas ucranianas. Acreditamos que isso foi ganho na Ucrânia. Estive na Ucrânia há 20 anos e lá não havia tanta abundância de riqueza e ao mesmo tempo prendem outra pessoa por roubar milhões de dólares. Você ouve todos os boatos sobre o que está acontecendo quando vejo que em cada supercarro em Mônaco há placas da Bugatti. Os ricos fugiram, eles deixaram a classe camponesa lutar nessas guerras. Sem incentivo para parar, eles roubavam o dinheiro enquanto o fluxo continuava e nada era verificado. Os líderes, aqueles que tomavam as decisões, não tinham motivos para buscar a paz. Não é diferente de Putin. Não eram filhos dos oligarcas que lutavam, mas pessoas da Sibéria eram enviadas e usavam a guerra para reconstruir a indústria. Ficou claro que em Veneza as sanções que impusemos não ajudaram em nada, apenas aumentaram o preço do petróleo, o que permitiu a ele financiar a guerra com a diferença e expandir a indústria. Ninguém tinha incentivo para sentar à mesa de negociações. Zelensky sabia que não venceria nas urnas e eles continuavam roubando. Putin estava expandindo sua base industrial, enquanto nós acabamos com milhões de jovens morrendo por nada. Por nada. Chega disso, está claro e evidente. Lucros para os dois lados e mortes, sem sentido de jovens cheios de propaganda que mal começaram a viver. Eu acho que no cristianismo está claramente dito, não matarás, e isso deveria incluir não mandar outros morrerem pelo seu próprio lucro.
Foi assim mesmo o século passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial. As pessoas perguntam para onde foi toda a população branca da nação, e a população branca era cerca de 36% da população mundial no início do século, agora diminuiu para cerca de 8%. O que aconteceu lá? Bem, obviamente, há muitas razões. Abortos, pílulas anticoncepcionais, sociedades igualitárias ocidentalizadas que não incentivam os pais a realmente terem filhos. Mas eu diria que uma grande parte desse colapso demográfico são as guerras mundiais, que tiraram milhões e milhões e milhões de pessoas em idade fértil no auge de suas vidas. E todos eles foram destruídos. Fomos contra essa guerra, não apoiamos Rússia nem Ucrânia, apoiamos a América. E o melhor para os americanos é acabar com o financiamento e cessar as mortes. Trump disse isso ontem. Ele afirmou estar muito decepcionado com Zelensky. Todas as forças agora se voltam contra ele. Assim é a guerra em Denis. Qual é o seu próximo passo após as negociações da semana passada? Então conversamos com o presidente Putin e com os líderes ucranianos, incluindo Zelensky, o presidente Zelensky. E devo dizer que estou um pouco desapontado que o presidente Zelensky ainda não leu a proposta. Isso foi há horas. As pessoas dele estão animadas, mas ele não. A Rússia não é contra a Rússia. Sabe, a Rússia, eu suponho, preferiria o país inteiro se pensar bem, mas a Rússia, eu acho, não é contra isso. Não sei se Zelensky ele é contra, né? O povo dele gosta, mas ele não leu. Você pode me explicar isso algum dia? Jeff, certo. Trump está bravo. Trump está bravo. Vocês tentaram dizer obrigado, senhoras e senhores. E isso não vai acabar bem para Zelensky. Eu só estou prevendo isso agora. Trump, dá para ver, está um pouco irritado. Ambos os líderes, Putin e Zeya, se comportam de forma autêntica, mas Zelensky também age de maneira tola. Ou Putin tem conselheiros melhores, ou ele, bem, provavelmente tem mais experiência. Aliás, a situação deles é diferente. Putin usa seus próprios recursos, já Zelensky conta com recursos doados ou emprestados. Mas essa dívida, muito provavelmente, vai continuar existindo apenas no papel. Quem vai pagar essa dívida? Se a Rússia tomar a Ucrânia, o Putin, é isso? Mas talvez seja o fim para Zelensky também. Muitos afirmam que ele vai renunciar, pois perdeu o chefe da administração, Andrei Yermak, sua mão direita. Além disso, Zelensky teria sido forçado a renunciar após ações das forças anticorrupção. Eles fizeram buscas na casa dele, no escritório e no prédio do governo. Explico. Quando ficou claro que Zelensky não pretendia criar organizações para controlar o dinheiro que vinha dos aliados, os Estados Unidos da América decidiram, e eu não tenho certeza se foram os Estados Unidos da América como princípio ou especificamente o governo Biden. Ou seja, os pombos, que também são falcões e globalistas. Sim, decidiram que a gente realmente precisa saber o que está acontecendo. E nós então destacamos uma organização chamada NABU, e não deixamos então o escritório do presidente levantá-la, subordiná-la. Esses eram então nossos olhos na Ucrânia, de novo. Eu não sei ao certo se eram olhos de espiões ou olhos de globalistas. Com a chegada do Trump, o NABU se tornou não só os olhos, mas também as mãos. Então é isso, essas mesmas operações foram realizadas pelo NABU. Eles levaram tudo. Tucker Carlson afirma que Andrei Yermak desviou 100 milhões de dólares, pelo menos depois dessa previsão. Depois que Tucker escreveu sobre isso no Twitter, esse cara foi revistado cerca de 4 dias depois. Tucker está por dentro, cara. E agora eles começam a se juntar e dizer que o governo de Zelensky está desmoronando um por um. Quero dizer, 70 membros do partido dele, esses também foram alvo de buscas. Aliás, isso meio que se perde nas manchetes, mas agora 70 membros do partido dele estão envolvidos no esquema. Zelensky comanda o crime. Agora é comprovado. Rapidamente, vamos ler no New York Times. 70 membros do partido que servem ao povo, o povo e os servidores do povo, 70 indicados de Zelensky e Yermak foram revistados, documentos e computadores foram apreendidos. Você acha que nenhum deles vai delatar, que vão ficar esperando na fila? Eu sou o primeiro?
Zelensky não está em uma boa situação agora e nem mesmo seu companheiro de bebida Macron poderá fazer algo por ele. Quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, o Ocidente se deparou com o dilema de como gastar bilhões sem ver o dinheiro sumir nos bolsos de gestores corruptos. As apostas eram altas. Nos setores-chave da Ucrânia, em tempos de guerra, distribuição de energia, compra de armas, energia nuclear, tudo isso era controlado por empresas estatais, e a elite do país podia saquear o dinheiro. Por isso, aliados ocidentais e países europeus exigiam supervisão, pedindo que a Ucrânia permitisse especialistas externos e conselhos de supervisão controlando os gastos. Esses conselhos nunca foram criados permitindo a corrupção prosperar. O governo de Volodymyr Zelensky nomeava aliados para conselhos, mantinha cargos vagos ou barrava sua formação. Líderes em Kiev reescreviam estatutos de empresas para limitar a supervisão, controlar o governo e gastar milhões sem interferência. Os conselhos de supervisão têm papel fiscalizador, permitindo que especialistas independentes, até estrangeiros, analisem decisões importantes. Bem, isso é simplesmente absurdo. Não se trata apenas de algumas empresas nomeadas, como a Companhia de Energia Atômica daqui, que é acusada de desviar pelo menos 100 milhões de dólares. A empresa estatal de energia atômica, Energoatom, esse é o nome da empresa, desviou 100 milhões de dólares, e isso é só de uma única empresa. Multiplique isso por várias estruturas estatais e por todo o governo em geral, além de todo o armamento P&D e aquisições. E você tem bilhões de dólares, como esperávamos por muito tempo. Fraudes, desvios e roubos em documentos e entrevistas com cerca de 20 autoridades ocidentais e ucranianas ligadas a conselhos de administração de empresas. O Times descobriu interferência política não apenas na Energoatom, mas também nas empresas estatais de energia Ukrenergo, assim como na Agência de Aquisições de Defesa da Ucrânia. Algumas pessoas falaram sob condição de anonimato para discutir questões confidenciais. O conselheiro de Zelensky não comentou, afirmando que conselhos de supervisão não eram de sua competência. Por último, muito em breve eles vão começar a dizer que Volodymyr estava usando drogas e não entendia nada do que estava acontecendo. Volodymyr é uma boa defesa. Ele pode até dizer, e o Biden não entende nada com vocês? Ele também assinava, não lembra de nada, e eu não posso? Ele não é julgado por isso. Isso é discriminação. Você rola o artigo. Você verá uma análise muito detalhada no New York Times de como exatamente esse golpe funcionava. Agora não temos tempo para ler tudo, mas é um relatório com provas. E ouvimos passarinhos. Soube-se que este é só um de muitos. Quando decidiram que Zelensky precisava de pressão externa para encerrar a guerra, que ele não era mais o escolhido e que a corrupção e os subornos não retornavam mais para quem recebia o dinheiro, eles já planejavam agir assim com Zelensky. O destino de Zelensky sempre foi o mesmo de Gaddafi e é exatamente isso que estamos vendo agora. É exatamente por esse motivo. New York Times. A muralha que protegia Zelensky agora rachou e caiu. Aqui é a Associated Press, senhoras e senhores. Em outras palavras, como era de se esperar, o judeu Zelensky está sendo entregue como o principal responsável pela corrupção e pela derrota na guerra. No famoso romance de Ilf Petrov, pessoas assim eram chamadas de presidente zelador de instalações técnicas superiores mantidas apenas para serem entregues. Isso são notícias muito ruins, quando a mídia corporativa decidiu se voltar contra os ladrões ucranianos que eles mesmos criaram. O chefe da administração de Zelensky está renunciando depois que investigadores anticorrupção revistaram sua casa. Muitos aqui falam e especulam. Zelensky recebeu ordens para renunciar e será levado algemado se recusar. O deputado ucraniano Artyom Zerenik fez uma declaração política contundente afirmando que, na verdade, aqueles que estão no poder ordenaram a renúncia, altos funcionários foram demitidos, nomeações estão bloqueadas, o parlamento está paralisado, o orçamento não foi aprovado, o apoio ocidental está desmoronando e esse é o golpe final. Washington acusou oficialmente o regime de Zelensky de desviar fundos dos contribuintes dos Estados Unidos da América. Isso, claro, acontecia abertamente. Não seja tão ingênuo. Eles sabiam que isso ia acontecer, eles sabiam disso o tempo todo. Só deixaram continuar porque são monstros sedentos de sangue. Não tenho certeza. Senhoras e senhores, tudo flui, tudo muda.
Vladimir pode ficar mais um tempo na cadeira e hoje sua única proteção é justamente essa cadeira de presidente, na qual talvez ele consiga continuar sentado. Enquanto a guerra continua, assim que a guerra parar, mesmo que seja apenas um cessar-fogo e não a paz, ele não pode fazer nada. Ele é obrigado a organizar eleições, ou melhor, as eleições vão acontecer, queira ele ou não. E isso para ele é como a morte. E se ainda encontrarem os bens dele no exterior, então será uma morte na solitária. E muito provavelmente em outra solitária. Na prisão feminina vai estar a esposa dele, que ele tanto ama. E os filhos, de tanta vergonha, vão mudar o sobrenome para outra coisa. Talvez para o nome de um carro da Ford. Então, inscreva-se e ative o sininho se quiser receber conteúdo de qualidade na hora certa. Se não quiser, de jeito nenhum se inscreva. Então, sim, restam 2 semanas para deduzir dos impostos. Se conseguir a tempo doações de $200 ou mais, qualquer valor, nossa organização sem fins lucrativos fornecerá um documento oficial. Nós temos todos os direitos, todas as permissões e tudo mais para a dedução. Mas isso só funciona para senhoras e senhores, para aqueles que vão declarar impostos. Aqui, nos Estados Unidos da América, em Zanzibar, no Canadá, em Israel e na Ucrânia, provavelmente isso não vai funcionar. Acho que é isso então, senhoras e senhores. Por hoje vamos nos despedir e esperar por novas notícias maravilhosas, interessantes e empolgantes.